Muito bom dia, pessoal que nos ouve, que nos assiste. Eu tô muito feliz. Tinha muito tempo que eu não gravava um podcast. Hoje eu tô com um amigo, posso chamar de amigo? Conheço já há alguns anos e já trabalhamos junto. Grande amigo de... Opa, Grande obrigado, cara. E pra mim é um elogio, fico lisonjeado. E voltar aqui pra gravar esse podcast, eu te conto, com um cara que eu admiro demais, que tem feito grande diferença para mim pessoalmente, para as minhas empresas. E estou muito feliz, cara. Eu quero agradecer também a Certifica Minas, que cedeu aqui o espaço para nós, aqui na capital do mundo, né? Formiga, MG. E a gente está aqui. Muito obrigado, muito feliz. Eu coloquei algumas coisas aqui, porque não, infelizmente, cara, não dá para descrever, fazer uma bio completa aqui. Esse cara que está aqui comigo hoje é um dos maiores especialistas em posicionamento de marcas do Brasil, reconhecidamente por várias marcas. Criador do conceito Personal Branding e autor de 3 livros. Personal Branding, Paixão e Significado da Marca, e o último agora, que é a Autenticidade, que ele até trouxe aqui pra gente. Já mais de 500 palestras, mais de 40 anos de experiência, cara. Eu não quero te deixar velho, mas é mais que eu tenho de vida, cara. É isso aí. É mais que eu tenho de vida. 42 tá fazendo 42 anos de experiência. Planejou grandes marcas, cara, como Marco Polo, Gerdau. Ele planejou Stellantis, que é o grande trabalho da vida dele. E agora vamos planejar a solução, enfim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado gravar isso com a gente. Arthur Bender, uma salva de palmas, galera. Grande prazer estar aqui contigo, cara. Precisa falar desse tema que é paixão da vida aqui. Mas é muito bom estar dividindo isso aqui contigo. Cara, como é que começou essa parada de marca, de marca? Branding? Primeiro, o que é branding? Porque muitas pessoas que ouvem a gente, né, até já ouviu falar em branding, mas qual que é o significado? Não de uma forma que as pessoas falam, mas de acordo com o Arthur Bender. O que significa branding para você, Arthur? Branding significa a disciplina que estuda como acrescentar significado e diferenciação a coisas que são semelhantes. Mas eu te diria de um jeito interessante, cara, que o branding vem do inglês, né? Então tem esse ING, dá um certo movimento, dá uma certa ação, mas a palavra brand, marca, em inglês, se tu olhar a etimologia da palavra, ela é marcação do gado com ferro. Tá brincando. Olha que legal, cara, porque a analogia, exatamente a analogia que a gente traz para hoje. Marca significa diferenciar o gado. Se a gente pegar essa analogia, né? Mas isso vem da Idade Média, com a ideia de que o gado é tudo igual. É muito difícil um rebanho misturado com o do vizinho tu conseguir diferenciar. E aí surgiram os primeiros brasões das famílias, Idade Média, dos grandes produtores, e esse brasão era colocado no gado a ferro e fogo, como é até hoje. Que legal, cara. E isso diferenciava os rebanhos. Então daí vem a ideia, que eu trago até hoje, de diferenciar coisas aparentemente iguais, né? Então marca continua, tanto para pessoas quanto para produtos, com essa mesma função, nos ajudar a fazer escolhas entre coisas aparentemente iguais. Isso tem uma função brutal, cara. Hoje, que tu não consegue tirar, apartar o que é o negócio e o que é a marca, né? Concorda comigo? Concordo, total. Em muitos setores, né? Tu pensa na marca do Itaú, por exemplo, não tem que dizer assim, a marca é uma coisa, o negócio é outra. Então, pensar em grandes marcas, né? Que elas têm essa grande função, cara, de dar um significado maior que os produtos e serviços, né? E esse conceito de personal branding? Tem alguma diferença do personal branding, ou seja, da pessoa para a empresa? Como é que funciona isso? Cara, esse conceito nasceu com Tom Peters em 97, século passado, muita gente não era nascida ainda, em 97, num artigo que ele escreveu na Fast Company, uma revista americana, e ele chamou de A Marca Você. E ele começou a dizer, cara, e o Tom Peters é um cara genial, dizendo o seguinte, cara, na era da economia da inteligência, as pessoas vão precisar administrar
o seu nome como se fosse uma empresa. Então essa foi a grande invenção aqui da inovação do Tom Peters. Eu, em 2001, criei o conceito de personal branding, mas baseado no Tom Peters desde 97, e comecei a testar nessa época, 98, 99. Cara, eu fiquei apaixonado por esse negócio. Pô, como assim? Então, a marca Você. Sabe que a revista Você S.A., que existe até hoje, nasceu por isso. Você S.A., você como empresa, né? Que até hoje é essa a ideia. E eu, em 2000, pensei o seguinte, pô, se Tom Peters está certo nessa ideia de que nós somos uma empresa e que nós somos uma marca, a gente precisa fazer gestão dessa marca. Então nasceu o branding, tá? Porque o branding pressupõe ação, pressupõe gestão em cima da marca. E aí, a partir comecei a testar essa ideia, fazer pesquisas de mercado. Cara, eu banquei na época, 99, 2000, já tinha agência, pesquisas nacionais de algumas figuras emblemáticas no Brasil, tentando enxergar pessoas por atributos. Então fiz, cara, várias ações no Brasil, escolhi uma personalidade e eu fui testando modelos, entendendo se tudo aquilo que eu fazia para marcas de produtos e serviços funcionava para pessoas. Mas sempre empreendedores, não? Não, cara, personalidades públicas. Eu fiz a Angélica em 2001, por exemplo, para a Rede Globo. A Angélica passava por um problema e eu queria me apresentar para a Rede Globo no Rio de Janeiro. Eu fiquei assim, pô, não vou bater na porta dos caras para vender teoria, né? E era muito difícil de explicar isso na época. Então eu banquei uma pesquisa de mercado e fui lá mostrar a pesquisa de mercado. Que legal. Cara, e acabou tendo um reposicionamento da Rede Globo em cima da Angélica, em cima desse material que a gente está falando em 2001, por aí. E aí eu comecei a dizer, funciona. E a partir disso eu comecei a aplicar, desenvolver metodologia, modelo. Aí saiu o livro, eu escrevi em 2002 o livro Personal Branding. E aí, cara, esse livro acabou criando o conceito no Brasil, se difundiu pelo Brasil. Então hoje, se a gente entrar no LinkedIn, tem muita gente, eu trabalho com Personal Branding, faço Personal Branding e tal. Mas nasceu desse livro. Ele foi parar nas universidades, foi parar cara, consultório de terapia. Eu tenho muitos profissionais assim, pô, eu dou teu livro de presente. Quando eu vejo que o cara está perdido profissionalmente, eu dou teu livro de presente. Vários psicólogos. Mas nas universidades, em muitas cadeiras foram. E ele hoje é fundamental, Thiago, para o início da tua pergunta, né? Cara, não existe a empresa sem o dono da empresa. Então, isso é até uma pergunta que eu vou te fazer. E a gente conjugar isso é muito importante, cara. Porque às vezes tu tem um branding da empresa seguindo uma linha, o dono completamente diferente, né? Então, a importância do líder, do dono nesse negócio é fundamental. E para isso ele precisa compreender os fundamentos, né? É até uma das últimas perguntas, mas eu vou até adiantar ela, Arthur. Você acha que hoje, né, é muito importante essa questão da comunicação e tá todo mundo correndo atrás de atenção? Da economia da Não atenção. é à toa que Facebook, Meta vale tanto. Por quê? Tem atenção concentrada no Instagram, enfim. Você acha que... Qual que é o grau de importância hoje da marca conectada com o dono? E qual que é a importância também do dono ser a cara da marca? Porque existe um paradoxo. Porque tipo, se você pegar hoje no Brasil, vai dar o quê? 0,0001% dos donos, realmente donos empresários, que põem a cara. Parece que não, porque ultimamente, pessoal... A gente enxerga muito, mas é muito pouco. A gente enxerga porque a gente está na bolha, né? Exatamente. Mas é muito pouco, cara. Mas é muito pouco. A maioria não tem cara. Exato. Você vai pegar hoje, por exemplo, que se eu pegar assim, gente que tinha empresa e foi mostrar a cara. Eu lembro aqui, ó, do Adib. Vou lembrar os mais visíveis ainda. Daquele menino da reserva. Rony Merson. Do Rony. Tá vendo? Rogério Salume da Wine. Rogério Salume da Wine. Quem mais? Dos novos, né? Dos novos. É muito pouca gente. É muito pouca gente. Eu concordo então contigo. eu fico pensando assim, cara, qual que é o nível, pelo menos o que você acha? Líderes geniais, cara, que fazem isso há muitos anos empiricamente, cara. Então, mas um grande amigo seu, 17 bi de faturamento o ano passado, Jorge, se ele pegar 73 bi. 18 de lucro. Isso aí. Se você pegar um cara... Ele não precisou aparecer. Talvez pela época, talvez... Não sei. Aí é que tá, mas Thiago. enfim, o que você acha Ele disso? apareceu muito, cara.
É mesmo? Estou falando de Dr. Jorge Gerdau, né, cara? E de um jeito muito interessante que ele é empírico, cara. E eu adoro ele, trabalhei 15 anos para ele. E de um jeito muito diferente. Ele atua na comunidade. Ele nunca foi para as redes sociais dizer eu sou Gerdau, compre aço, alguma coisa assim como o Adib, né? Isso. Mas ele, cara, teve muita influência em muitas ações do segmento do aço, do segmento industrial, de trazer inovação de fora, de implantar isso, de criar programas, de criar projetos sociais. Cara, tem uns 12 ou 14 projetos do Dr. Jorge, que são na economia, nas artes, no desenvolvimento pessoal, todos liderados por ele, fora da Gerdau. Só que isso tem um reflexo para dentro, cara. Tu entende? Quando tu olha o líder tendo uma super atuação na comunidade, o que tu pensa? Pô, um cara visionário, um cara que está transformando o país, tu acha que a empresa dele é diferente disso? Então tu faz uma associação perceptual muito interessante. Se esse cara lidera projetos como o Movimento Brasil Competitivo, que transforma Estado, ajuda os estados a terem uma cabeça privada e se desenvolverem, o que tu pensa? A empresa dele será que é assim também? Tu entende que tem uma transferência? Associa. Criou o movimento pela qualidade no Rio Grande do Sul. Então tu pensa, durante 30 anos o cara liderou qualidade. Ele criou um hospital também, né? Tem hospital, tem escolas. Cara, tu entende? O cara fez grandes investimentos sociais que reverberaram na Gerdau. E eu disse muitas vezes para eles, a Gerdau tem a imagem que tem por causa dele e da ação fora. Então tem muitas formas de fazer isso, mas o que a garotada hoje quer, a molecada quer, é que ter uma cara, ter um dono. Tu entende? Que as empresas tenham essa representação. Porque quando não tem, é frio. Tu olha um logo e tu olha um logo bonito, mas ele é frio porque ele não tem alma humana, né? Então a ideia de dar um rosto humano para uma empresa, cara, é muito forte, porque hoje a molecada quer saber o seguinte, quem está por trás dessa marca? Então. O que ela pensa, como é que ela se posiciona com a sociedade. Cara, tem grandes questões no mundo hoje. A gente não confia mais nos políticos, né? Não sei se tu confia, mas eu não confio mais. A gente não confia nas organizações públicas, né, de governo. Então, tem uma oportunidade para as marcas, cara, interessantíssima de ocupar esses vazios na sociedade. E de ajudar a sociedade a encontrar soluções interessantes, éticas, com virtudes, né, com valores, com princípios que a gente sabe que os governos não têm. Então tem um vácuo na sociedade para as empresas ocuparem e ajudarem a sociedade além dos seus produtos e seus negócios, entende? Então tu pode fazer isso com os teus produtos, cada um com os seus produtos e seus serviços, mas ajudar a sociedade a encontrar caminhos e soluções que não sejam partidárias, que não tenham esse ranço ideológico, né, cara? Fazer o bem para a humanidade, fazer o bem para a sociedade. E é isso que faz os públicos passarem a respeitar essas marcas. Muitas vezes a gente gostar dessas marcas, né? Seguir essas marcas, porque elas têm um traço humano interessante que conecta com a gente. Então, a gente viu ultimamente, até o Mark Zuckerberg agora, enfim, dessas big techs, vindo mais mostrar. E qual que você acha que é o grau de importância de ser o dono da marca, ou ela ter uma cara, um jeito de fazer, não sei. Vamos pegar, por exemplo, você pega banco, o Itaú. O Itaú não tem um acionista indo lá falar alguma coisa, tá entendendo? Mas tem uma comunicação coerente, cara, de 40, 50 anos. Muito coerente. Dúvida, Então, chegou num patamar onde tu consegue olhar um anúncio do Itaú sem assinar. Coca-Cola já brincaram com isso, né? De fazer um anúncio na TV e não mostrar a marca. E tu dizer, isso aqui é do Itaú. Porque tem a mesma voz, tem o mesmo timbre, tem o mesmo jeito, tem a mesma vibe. Tu entende? Tu olha assim e diz, só pode ser Itaú. Né? E o que você acha de ser o dono da empresa fazer essa comunicação? Cara, eu acho que tem cases, eu falaria aqui, cara, não tem esse tema, eu falaria horas. De várias, cara. Eu te dou o exemplo do Herbie Kelleher, que é o fundador da Southwest nos Estados Unidos, da primeira companhia aérea low cost.
Cara, a companhia o era... cara que virava os aviões em 14 minutos. Era o cara que criou a ideia, era 10 minutos de virada. 10 minutos de virada. 10 minutos de virada. Então, cara, quem leu o livro chamado Nuts, eu recomendo para quem quiser olhar esse livro, não sei se você acha esse livro aí, mas é o livro que conta a história dele. Cara, o cara fundou a empresa com um guardanapo, tem um triângulo. Né? E ele pensou, eu vou criar Dallas, Houston, são 3 cidades que ele fez, com aviões menores, em aeroportos que não são grandes. Cara, ele seguiu toda a lógica que a gente discute no Oceano Azul, ele quebrou as regras. Todo mundo queria aviões grandes para otimizar aeroportos grandes. E ele disse, eu vou fazer o seguinte, aviões pequenos em aeroportos fora das grandes rotas. Ele baixou o custo. Né? Então, cara, ele começou a fazer um monte. E aí, vou contar rapidinho, a história dos 10 minutos é um case da aviação, cara, que hoje não se pode mais fazer isso por questão de regras de segurança, mas ele ficou no seguinte impasse, ele brigou 8 anos com as grandes companhias aéreas e perdeu todo o dinheiro dele com advogados. Durante 8 anos. Isso a gente está falando de 67, ele foi voar realmente ali 72, 73... Tá? E as grandes companhias disseram assim, não, nós vamos te esmagar. E aí ele ficou nessa briga, ele resolveu essa briga, sabe como? Isso do Herbert Keller, ele ligou pro presidente, que agora não me lembro, grande companhia aérea mundial, e disse o seguinte, pô, a gente está gastando milhões em advogado, né? Nós estamos brigando há tantos anos, de dono para dono, assim. Vamos resolver essa porra aqui, cara? Eu quero saber daqui que tu propõe, né? Depois de ter gasto dezenas de milhões de dólares com advogados, né? Vamos fazer um negócio, vamos fazer uma queda de braço, tá? Que é queda de braço, né? Eu e tu. Fazer um desafio, vamos fazer no ginásio. Quem ganhar, a gente ganhou e a gente acaba com os advogados. E a gente resolve essa questão. E o cara fez isso. Fez isso, cara. Foi um ginásio de esportes. E aí ele pegou o seguinte, a metade do ginásio eram os funcionários de um e do outro para fazer torcida. Botaram uma mesinha no centro. E, cara, ele acabou ganhando. Eles resolveram a pendência, cara. Então, o cara tinha uma habilidade de fazer branding. Tá, isso, cara, foi fantástico, tá? Mas depois dessa história toda, ele estava sem dinheiro, cara. Ele quase quebrou, ele estava à beira de quebrar. E naquele mês, cara, a história conta, ele tinha, assim, $100 e poucos. O dólar tinha um valor bem mais alto do que tem hoje, né, na época. Mas ele tinha $100 e poucos para pagar uma equipe de umas 50 pessoas. Ele não tinha dinheiro. E ele falou com os diretores, disse assim, cara, ou a gente fecha, ou a gente vende um avião, tá? E ele tinha 4 aviões para fazer o triângulo certinho, tá? No tempo. E aí surgiu a virada de 10 minutos, tá? Porque os caras disseram para ele, os diretores sentaram, a gente estava dizendo, cara, impossível, se tu vender esse avião, não dá tempo. Nós não vamos conseguir fazer a rota, nós não vamos conseguir fazer o que a gente tem e a gente vai quebrar também. E ele disse assim, não, a gente vai conseguir. E naquela época ele tinha um jeito meio maluco, né? Quem não conseguir, cara, tá fora desse negócio, cara. Eu vou conseguir fazer, cara. Os caras dizem, é impossível, leva 1h30 para virar um avião. Não, eu vou virar em 10 minutos. Fizeram a conta, ó, só em 10 minutos. E aí, cara, ele mobiliza todo mundo, ele vende uns aviões para salvar a empresa, para pagar a folha de pagamentos, tá? E aí, cara, ele queria o seguinte, cara, então os caras se mobilizaram e a história conta que o pessoal, quem ficou junto, disse assim, uns foram embora, né? Disse assim, não, o cara tá louco, não vai fazer. E ele disse o seguinte, nessa época não tinha os grandes sindicatos, hoje não daria para fazer em 10 minutos, tá? Mas ele fez o seguinte, ó, olhou todos os pontos da operação, como é que a gente faz isso mais rápido? Então assim, então tá, os pilotos descem do avião com as mãos vazias, não, o piloto de avião vai ajudar a tirar as malas. Então hoje o sindicato não deixaria, né? Mas assim, todo mundo é responsável pela virada. Todo mundo é responsável pela limpeza do avião. Então ele conseguiu o seguinte, cara, comissários de bordo limpavam, não tinha entrar a equipe de limpeza. E aí eles conseguiam fazer essa virada em 10 minutos. Mas a história conta que o pessoal estava esperando, naquela época, rádio, né? Ó, o avião tá chegando. Os caras largavam o sanduíche mordido, assim, com a mordida, cara, e saíam correndo para a pista para esperar para virar. Tanto que hoje, tu vê que algumas companhias aéreas, elas vão na fila do gate ali, do check-out, do check-in, com maquininha, né? Sim. Para adiantar a operação. Exato, aí bota todo mundo lá dentro de um... Quem inventou isso foi ele, cara. Tu entendeu que não tinha ainda código de barras, mas ele pensou o seguinte, se eu esperar fazer a fila para depois pegar os cartões à mão, eu vou primeiro pegar os cartões, quando a fila estiver formada, a fila já entra. Ele derrubou várias coisas malucas na companhia que era não tem assento marcado.
Não tenha sendo marcado. Quem entrou. Quem entrar primeiro, então, ele pega o melhor lugar, pega a janelinha, pega o corredor. Tá? Então ele foi quebrando várias regras, cara, e ele conseguiu virou um case, né, mundial. E o mais fantástico, como é que ele compensava essa rudeza? Pô, tu paga barato. Ele fazia viagens por $10, tá? Putz. Tá, então ele tinha que fazer isso muito rápido, né? E aí como é que ele compensava isso? Pô, não tem sendo marcado, não tem lanche, os nuts é os amendoins, né? E foi ele que inventou esse negócio, porque antigamente era um grande lanche. Ele disse, não vai ter lanche, vai ser amendoim e te vira com os amendoins, né, cara? Azul copiou. Então, não, todas as companhias do mundo copiaram a Southwest. O interessante, cara, é que desde 1973 esse cara nunca teve um balanço vermelho. Olha só. A única companhia aérea no mundo que nunca teve prejuízo foi a Southwest, cara. Quando você fala companhia aérea, todo mundo devendo. E é a companhia aérea que tem os mais baixos salários nos Estados Unidos. E é a mais amada e que tem o menor turnover de empregados no mundo em companhias aéreas, são eles. Que isso. Eles passaram por todos os períodos que as companhias... Vê no Brasil, tem 3 companhias aéreas, 3 estão em recuperação judicial. Não? Bom, uma está saindo, a outra está entrando... Que já foi feito para dar errado. Para dar errado. Cada crise do petróleo, crise não sei o quê. A Southwest é a única. Então, tem muito dele, cara. E aí vem, como é que ele compensava tudo isso? Bom, eu não tenho lanche, eu não tenho horário marcado, não tenho... Pô, é uma desgraça, né? Ele compensava isso com uma companhia que ria de si mesmo. Esse é o genial do Herb Kelleher, cara. Então ele começou assim, cara, nós vamos fazer uma companhia alegre, diferente, maluca. Os anúncios da época que eu fui pesquisar, cara, eles contratavam pessoas assim, ó. Se você quando criança não conseguia no jardim de infância pintar o desenho dentro das linhas, sabe criança que você é o nosso típico funcionário. Então... Ele queria gente louca, gente maluca. Você sabe que são meus preferidos, né? Cara, são essas pessoas que fizeram a companhia. Para ter uma ideia, tem um case que uma aeromoça pequenininha se escondeu dentro do bagageiro, dentro onde tu põe as malas ali, né? E fecharam a portinha. E botaram a menina enfiada ali dentro, tá? Sabe para quê? Para dar susto nas pessoas, nos passageiros. Tu abria para botar tua mala e ela dava um grito lá, tá? Então, essa zoação toda... A comunicação com o público, comunicação era tudo, cara. Então ele fazia anúncios malucos. Venha trabalhar num lugar que as pessoas andam de bermuda. Porque ele criou essa lógica de ter comissários descolados e tal. E foi a única companhia aérea que numa noite de Natal... balançou as asas do avião à meia-noite com a música Jingle Bell, né, cara? Hoje seriam punidos pela ANAC, não perdeu o registro, mas o cara foi balançando as asas do avião conforme a música. Pô, essas histórias, as pessoas piravam e as pessoas contavam. Cara, e vem daí o amor da Southwest, a loucura deles e tal. E as pessoas amavam trabalhar e comprar a companhia por causa disso. Cara, mas Então, desculpa que a história é longa, mas o Herb Kelleher inspirou, cara. Aí tem o Richard Branson, da Virgin. É outro maluco, cara. Outro maluco empírico, porque não se falava em personal brand nessa época, concorda? O cara colocava a cara dele em tudo. Isso que eu ia falar. Já aí tu traz o Seabra da Natura, tu traz outras pessoas com outros estilos, cara, mas tu vai ver grandes companhias com grandes líderes que deram alma pro negócio. Entendeu? Então, na sua opinião... Isso é fundamental, cara. Eu digo que nem todo mundo tem o mesmo estilo. Ninguém vai ser maluco como o Herb Kelleher. Ninguém vai ser doido como o Richard Branson da Virgin. Tu entende? Mas dentro do seu estilo, olha o Dr. Jorge, totalmente low profile, um outro tipo de empresário, old school, mas um cara que a gente olha, e tu teve com ele comigo agora há pouco tempo lá. Impressionante, foi um dos melhores encontros que eu já tive. Tem pessoa mais humilde, mais um grande líder para mim, assim, líder com alma, cara, de um outro jeito. Não faz ostentação, né? Tem um jeito simples e tem exemplo de valor, de princípio que te apaixona. Ele tem muito conteúdo, Arthur. Muito, cara é mundial, velho. É uma coisa assim que eu fiquei meio impressionado, assim. Cara, é a segunda maior siderúrgica do mundo, né, cara? Hoje tem nos Estados Unidos, cara, vende mais nos Estados Unidos do que aqui, né, produz. Então eu acho que o líder precisa encontrar o seu espaço, do seu jeito, e capitalizar em cima disso, entende? Dar uma alma para a empresa. As pessoas se conectam, cara, inclusive com
Não é com um cara plasticamente perfeito. É fazer das tuas imperfeições coisas legais, cara. E às vezes, no meu livro Personal Branding, eu digo, cultive um defeito. É uma das leis. Porque às vezes tu não gosta de pessoas que são corretinhas demais, entendeu? Então não pode ser um defeito de caráter, né? Não dá. Mas às vezes pequenos defeitos que a gente tem, cara. O cara é meio distraído, ou é meio malucão, né? Ou é tímido demais e tal. Tudo isso é possível trabalhar no Personal Branding para dar alma para um líder de um jeito diferente. Sensacional. Cara, e hoje, o que você acha? O empreendedor, ele deve já começar um negócio trabalhando esse personal branding junto com a empresa que ele fundar? Ele tem que ter um pouquinho de caminho, já tem que ter caminhado alguma coisa, pelo menos ali para entender o mercado, para entender a empresa, né? Porque por mais que eu sempre ouvi, Arthur, que a empresa é um reflexo do dono. Isso eu acredito que seja. Mas a gente vai mudando ao longo do tempo. A gente muda. Por mais que a gente mantenha uma coerência, a gente muda, claro, cara. Tu vai evoluindo, obviamente. Exatamente. Então, você acha que o cara já tem que meter a cara ali para começar um produto? Você acha que ele começa e depois começa a trabalhar nesse personal branding? Trabalha primeiro a marca, depois o que você acha, cara? Eu tenho uma frase que é bastante forte, mas que diz o seguinte, cara. Empresas geniais atraem gente genial. Empresas medíocres atraem gente medíocre. Olha só. Cara, isso é forte, hein, cara? É muito forte. É forte, porque isso faz a gente pensar na vida. E eu aqui, acrescentaria cara. o seguinte: as empresas viram a cara dos seus donos. Mesmo que ele não tenha exposto isso na rua, acaba tendo um círculo virtuoso, um círculo vicioso, porque as pessoas se inspiram no líder, cara. Dentro da empresa tu olha e diz assim, bom, se o dono faz assim, eu tenho que fazer. Se o dono pensa assim, puta, é um exemplo para mim, porque é exemplo de conduta, é coerência, né, cara? Então, se o dono é bom, se o dono faz coisas legais, se o dono tem valores e princípios, as pessoas vão sendo guiadas por isso. Se o dono se perde, as pessoas se perdem. É isso, cara. Porque, cara, dono perdido, tu vai ver. Eu vou muitas empresas, tá? Graças a Deus pelo meu trabalho, e tu vê que tu olha as características, geralmente eu trato com o dono, e depois eu vou fazer entrevistas, tu vai vendo que as pessoas têm traços daquilo. Se a empresa é mais humana, se a empresa é mais agressiva, se a empresa é muito a cara, cara. Então, respondendo a tua pergunta, eu não deixo de fora todas as coisas corretas que tu tem que fazer como empreendedor, como empresário, que tu sabe, fazer um MVP, testar produto, pensar, não fazer essa coisa louca. Eu vou ser o cara da marca e tu não tem um negócio por trás. Então, seriedade, profundidade nisso. Mas a partir disso, essas coisas podem nascer juntas. Vamos usar o exemplo do Roni Mesler aqui, tá? O Roni saiu da reserva, tem o Rebel Ventures, eu acho que é o nome da organização dele, que é um fundo de investimento para outras empresas, né? Pensa bem, tudo que eu penso desse cara está sendo transferido para outros negócios. Concorda? Se eu gosto dele e do jeito dele e daquela marca, eu penso assim, ó, eu vou junto. Pô, o Roni vai fazer a mesma coisa que ele fez na reserva. Vai ser uma empresa careta, feia, sem princípio? Não. Tu olha pro cara, então eu já acompanho ele, entendeu? Então ela já nasce com essa ideia. Para o empreendedor que talvez esteja olhando a gente e está querendo iniciar, eu acho que cumpre todas as etapas de um negócio que tu precisa ter, pesquisar comportamento, cara, ir a fundo, para realmente planeja mais antes de começar do que começar muitas vezes e bater cabeça e na tentativa e erro. Mas depois disso estar pronto, cara, é muito legal tu colocar o rosto ali e desde o início dar uma alma para esse negócio, concorda? Ela já nasce com uma alma diferente, né? Se tu tiver bons princípios e valores, ela já nasce com a tua cara. Eu vejo... Desculpa que eu falo demais aqui. Não, que isso, cara. Aqui é pra você falar mesmo. Me empolgo aqui, cara. Uma pergunta é pra você falar mesmo. A gente tá aqui pra te ouvir, cara. Eu sou aqui eu tô conduzindo. Eu sou o cara que... Esse papo é muito legal, conseguiu cara. te trazer aqui. Esse papo é muito legal. Deixa eu te falar, Tô. Bem nessa linha ainda, tá? Se bem que com a experiência que você tem de grandes empresas, de pequenas empresas, o que você vê assim, cara,
que é meio que comum das pessoas errarem? Não sei se tem. Tem muito, cara. Tipo alguma coisa que se repete. Porque justamente para esse cara micro empreendedor que está ouvindo a gente, o cara do Simples Nacional ainda, poder não errar. Putz, se puder dar mais de um erro, tudo bem, mas pelo menos um que você vê se repetindo. Eu acho que o grande erro, cara, eu faço profissionalmente personal branding desde 2001. Desde 2001. Então, cara, mas antes disso, você trabalhava já com... Eu trabalhava com branding só empresarial. Hoje eu trabalho com as duas coisas, né, nos meus 42 anos. Mas de personal branding, planejando pessoas e escrevendo sobre isso desde 2001. Então tem 24 anos aí. O grande erro é a falta de autoconhecimento. E aí a gente entra num papo sério pra burro aqui, cara. O conhecimento do dono ao conhecer o seu mercado, conhecer a empresa que você tem? As duas, tá? Mas se a gente puxar para personal branding, cara, o profundo sempre cai nisso, né? buraco que a gente tem entre o que a gente acha que é e como nos percebe. Concordo, total. E aí, cara, é exatamente o que pensa assim, o personal branding é uma disciplina que nasceu do branding. Eu não planejo uma empresa sem pesquisa de mercado. Por quê? E nós estamos fazendo isso, fizemos com o Stellan, estamos fazendo com Solução. Porque às vezes a gente está completamente enviesado. A gente enxerga de um jeito e nos enxergam de outro. E aí não vai ter plano na vida que vai dar certo porque tu tá com o mapa errado. Tu pensa, ponto A para o ponto B. É isso que a gente quer fazer, tesouro, né? Não acho o tesouro, cara, porque estamos saindo do ponto A hoje, 2025 para 2029, tá? É uma rota. Eu preciso saber quem eu sou hoje, o que eu quero ser no futuro, para pessoas e para empresas. Se eu não sei quem eu sou hoje, cara, é como eu chamar o Waze, chamar um Uber, sem dar o ponto de partida. E eu vou nas empresas, muitas vezes os caras dizem, meu produto é maravilhoso, só não vende. Ou meu produto é maravilhoso, mas eu tenho que dar desconto. Bom, se tu tem que dar desconto, o produto não é maravilhoso. Ou pelo menos não é percebido como maravilhoso. E com as pessoas é a mesma coisa. E aí, eu falaria horas aqui, Thiago, vou falar brevemente sobre isso, mas às vezes a gente acha que é alegre e as pessoas acham a gente sem noção. Exato. Tu entende a diferença? Às vezes tu acha que tu é objetivo e as pessoas acham que tu é um grosso. Às vezes tu é transparente, tu acha que é transparente. Eu falo verdades. A gente estava conversando há pouco tempo aqui sobre um amigo. A gente fala, eu falo verdades. Os caras dizem, cara, tu é um filho da puta, cara, que fica dizendo merda na cara dos outros o tempo todo. Tu entende que tem, eu uso nos planos uma régua da intensidade, que todos nós temos, tá? Que tu transforma atributos positivos em negativos sem querer. Porque às vezes a gente, cara, vai pensando o seguinte, eu sou um cara alegre. E aí eu quero levar alegria em todos os lugares. E as pessoas não estão afim, cara, de tanta alegria assim. Ou alegria demais, às vezes, cara, é um negócio que, o cara é um chato que, chega... Ninguém aguenta. Ninguém não consegue discutir nada sério com o cara, entende? E tu vai colocando na tua cabeça que aquele ponto é o teu ponto positivo. E tu vai aprofundando. Mas pensa numa empresa, um líder, tá? Às vezes tu tem 2 pessoas abaixo de ti. Às vezes tu tem 200, às vezes tu tem 100, 500. Mas são as pessoas que têm proximidade e têm intensidade. Porque tu encontra todos os dias. Então tu vai estressando as pessoas com aquilo e tu não vai te dando conta, né, cara? Então, assim, eu tô falando de coisas leves, tá? Porque tem coisas muito mais difíceis, como caráter, né? Se tu acha que eu sou esperto para negócio. As pessoas te acham um filho da puta mau caráter. Exatamente. Os limites, né? Então, encontrar esses limites. E aí a gente entra num campo muito sério, cara, que é a busca de autoconhecimento. Ela não é um ato em si. Ela não é, li um livro e me conheço. Não é, fiz terapia por... Eu tenho amigos que dizem assim, eu já fiz terapia por 5 anos, me conheço. Quando é que tu fez terapia? Eu fiz terapia há 10 anos atrás. Cara, esquece. Já mudou. Já mudou, cara, porque a gente muda. Exato. Tu vai ganhar filho agora. Cara, o cara muda completamente, como a mulher muda a cabeça completamente depois de um filho, né? Então tu é outra pessoa, tu está em processo de evolução. É como a água do rio que passa, e filosoficamente a gente diz, a água nunca vai ser a mesma daquele mesmo rio. Tu nunca vai te banhar na mesma água, porque o rio é outro. E tu é outra pessoa também. Então, o processo de autoconhecimento é ad eternum.
é um processo onde a cada mergulho que eu dou em mim mesmo, eu descubro coisas que eu não sabia há anos atrás. E aí eu descubro as minhas próprias ignorâncias. Uhum. E aí quando eu procuro preencher aquela ignorância buscando mais conhecimento, o conhecimento me leva a enxergar outras ignorâncias que eu tinha. E, cara, o processo maravilhoso da vida é caminhar em busca de ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, acho que não é um ato em si, mas é uma atitude da vida. E isso ajuda muito o líder a entender e trabalhar melhor. Porque tu não vai mudar a personalidade, tu não vai mudar, não se propõe a isso. Mas compreender a tua identidade, compreender os atritos da tua vida, compreender aquilo que as pessoas gostam muito, e que pode ser interessante, que tu é talentoso, te valer desses talentos e encontrar o lugar perfeito para ti. Isso é posicionamento de pessoas. Cara, tem um livro, que até hoje é o mais vendido do mundo, chama Bíblia, que lá... Eu fiquei pensando qual era, porque... que lá tem uma passagem, eu não vou saber em qual lugar, nada disso, mas tá escrito assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é batata. E o autoconhecimento, e tudo começa no autoconhecimento. Eu tenho uma frase que me acompanha muito, tá até aqui na minha agenda, ó. Seja sempre você mesmo, mas nunca o mesmo. Porque não dá pra ser. A coisa de 5 anos atrás é coisa de 5 anos atrás. A coisa de 10 anos atrás é coisa de 10 anos atrás. E esse ponto, Thiago, às vezes as pessoas ficam... Hoje, como a gente está assim, num mundo fake... por isso que eu escrevi autenticidade, tá? A gente está num mundo fake, tudo é fake, né? Tudo é muito planejado, tudo né? É fake, tudo é plástico. Se tu olhar assim o mercado, cara, tu olha prédios bonitos, um paredão verde, aí tu, pô, que lindo, né? Tu vai lá, toca de plástico, né? Tu olha, os dentes são de faceta. Na Microsoft a gente pegou um paredão desse, cara. De verde mesmo. Vivo. Vivo. É maravilhoso, né? Mas eu achei, na hora que eu vi, que era de plástico. Na hora que eu bati, eu falei, porque a gente já pensa que é de plástico. Né? Mas na hora que o cara foi dar a explicação, putz, é de verdade, já conecta. Conecta, porque tu vê assim, pô, os caras se preocupam com isso, né? Exato. Tu chegar numa empresa que tem um vasinho com lírios e tu vê que é natural, tu, pô, cara, é natural, cara. Aí tu pensa assim, pô, os lírios morrem em 3, 4 dias. Pensa. Pô, tem que renovar isso todos os dias, né, cara? Mas dá um caráter diferente, né? O que eu quero dizer é o seguinte, cara, os apliques de cabelo, hoje tu olha os cabelos, cara, são aplique. As facetas dos dentes que não são dentes, né? Tu tem fake, cara. Lente de contato, tu tem harmonização facial, tu tem... Eu não sou contra, cara, não, tá? O cara se sentir bem, não. Eu não sou contra, não. Eu quero dizer o seguinte, quando tudo é o que não é, a gente começa a pensar que nada é muito verdadeiro. É esse olhar. Se tu olhar nos produtos... Você começa a desconfiar mais, né? A indústria vende, cara. Pra ter uma ideia, a indústria conhece isso há 20 anos, tá? Se tu olhar quase todos esses produtos, é assim, o original. Né? O original, a fórmula verdadeira, os ingredientes naturais, tudo isso... Coca-Cola tem original. Cara, eu não quis falar o nome da Coca, mas tá? Tua batatinha Pringles, a original. Então, tudo que é original na nossa cabeça tem mais valor frente ao mundo fake. Exato. Concorda? Então hoje, cara, se tu olhar assim, deep fake, né? Se tu olhar assim, cara, tu olha os posts e diz assim, será que é esse meu amigo que tá falando ou será que é IA? Então, frente a isso, a autenticidade é muito bacana, né? A autenticidade tem um valor muito especial. Mas tu precisa compreender o que realmente é autenticidade e o que é engano. A quantidade de informação que chega pra gente hoje é absurda. Hoje tem vários... Outro dia minha esposa me mandou um vídeo, um amigo me mandou um vídeo também, olha que legal desse vídeo, não sei o que. Eu falei, cara, você viu que isso é IA, né? O cara a gente já não sabe mais o que é, né, cara? Sabe. E tu começa... Aí tem um efeito que a gente começa a ficar cético. Então... Eu já olho, cara, dou uma olhada num feed assim e fico pensando assim, que imagem bonita. Não é. Opa. E às vezes até é. Exato. Né? Mas tá assim, imagens com animais, aí aquela sequência assim, outro dia eu estava olhando a sequência que é o gato salvando a criança de um animal grandão. A primeira que eu vi, eu achei, pô, que coisa linda isso aqui. Começou a aparecer assim, uma atrás da outra, o gato que salvava do leão, o gato que salvava do jacaré. Aí você já vê que é zebra. E aí dá o efeito contrário. Exato. Porque eu passo a odiar aquela máquina. Pô, que tá tentando me enganar, cara. E aí... Foi uma coisa que você falou aqui, que é de percepção. Como que as pessoas percebem essa marca? Como que as pessoas te percebem?
porque é muito tênue essa linha, o Arthur, porque é igual, eu não sei, cara, mas marca é meio assim, igual goleiro. Pode catar o campeonato todo, né? Mas se na final ele toma um frango, uma mão de alface acabou. Só lembra do frango que o goleiro tomou. Então, eu tenho muito receio disso, porque nós somos seres humanos, cara. E eu sou um cara eu tento, pelo menos, não ser falso, ter autenticidade, ser de verdade. Mas é difícil encontrar o tempero, né? Exato, é difícil. Tu entende essa linha. A linha entre tu ser um cara despersonalizado, que só quer agradar os outros, porque esse é um erro terrível nas nossas vidas, né? Não é autêntico. Não é autêntico, aí tu vai assim, não, por que tu é assim? Porque os outros gostam e eu tenho que me moldar a isso, né? Então esse é um erro terrível. E tu passa a ser uma pessoa sem personalidade, né? Aí tem a passagem bíblica que diz... E as pessoas percebem isso também. Percebem que então Maria vai com as outras e tal, tu não consegue. Ao mesmo tempo, pensa, a gente vive numa sociedade, né, cara? Sim. A gente precisa exercer uma coisa que são máscaras sociais. Me explica melhor isso aí. Porque eu ia chegar nisso. O conceito de persona, né? O persona que significa máscara, né? Então é o seguinte, cara, máscaras sociais são pra gente poder conviver na sociedade. Pensa bem, tu não vai à igreja e fala as mesmas coisas que tu fala no boteco com teus amigos às 6 da tarde, concorda? Concordo. O tom de voz é diferente, os assuntos são diferentes. E por que tu faz isso? Tu é um cara sem personalidade? Não. É que tu entende que num barzinho eu posso conversar com meus amigos, posso falar bobagem, eu posso me divertir, posso dar gargalhada, posso falar alto, né? Na igreja não, porque eu tenho que ter respeito, né? Se eu sou religioso, estou usando o exemplo da igreja. Então, o ser humano precisa se adaptar a diferentes lugares. O que as pessoas precisam entender para suas identidades é que eu não posso ser a minha identidade sem máscara. Tu concorda? Eu não posso falar para vocês tudo que eu penso de cada um de vocês, entende? Porque você é um grosso estúpido. Olha como que isso é... Isso é muito forte, cara. Muito forte. Encontrar o ponto certo entre não ser um Maria vai com as outras e não fugir da tua identidade, cara, é a sabedoria do autoconhecimento. Até que ponto eu posso ir nisso? Até que ponto eu estou sendo mal educado? Bom senso, entende? Até que ponto eu posso dar um conselho para um amigo dizendo a verdade sem ofender esse amigo? Sem ofender. Porque às vezes eu estou tentando ser amigo dizendo isso, cara, e eu estou quebrando a minha relação. Exato. E muitas vezes não estou ajudando. Exato. Então aí vem a sabedoria, aí vem a empatia do ser humano, entende? De o momento certo, a hora certa, do jeito certo. Resgatando o Dr. Jorge de novo, tá? Dr. Jorge Gerdau. Cara, imagina uma pessoa de 80 anos que tem uma empresa que fatura 70 bilhões, que tem 5 gerações, que é respeitada no mundo inteiro. Coisa à toa. O cara entra como motorista de táxi. Tu acha que ele puxa assuntos sobre o aço, a logística do aço no mundo? Tu acha que ele fala isso com o porteiro? Como foi o seu dia? Ele pergunta como é que foi o dia, ele pergunta o que aconteceu com o teu time de futebol. Quanto tempo você está... Ele escuta mais do que ele fala, ele adapta o linguajar a esse cara e não o contrário. E às vezes a gente erra porque a gente quer, e muita gente erra em autenticidade assim, não, eu sou o mesmo em todos os lugares. Então tu vai te fuder, meu amigo. Desculpa, não podia usar palavrão aqui. Mas tu vai te fuder na vida. Total. Porque se tu for o mesmo em todos os lugares, tu vai ser na igreja a mesma coisa que tu é na praia, a mesma coisa que tu é no boteco ou no campo de futebol. Pensa, cara. Então tu precisa ter essa capacidade de adaptação sem perder a personalidade. E aí eu gosto muito, cara, do ditado dos orientais. Mas como que faz isso, Arthur? Os orientais dizem o seguinte, cara, a gente precisa ser como bambu verde. Eu dobro, mas não quebro a espinha. Cara, isso tem uma sabedoria brutal para mim, cara, que é eu posso me vergar, eu posso abrir mão um pouco da minha personalidade quando eu estou com alguém e me adaptar àquela circunstância. Mas isso não quer dizer que eu vá me despersonalizar. Eu volto, a partir daquele diálogo, eu volto a minha espinha, ao que eu sou. Então eu consigo ir no campo de futebol ou discutir com qualquer pessoa, me adaptando a isso, mas eu não me despersonalizei, eu não me entreguei, entende?
Então, eu acho que aí vem a sabedoria, aí vem a empatia, aí vem o respeito. E são essas pessoas que vencem. Eu digo para meus 4 filhos que quem vence é quem tem empatia. E que é uma coisa muito pouco valorizada hoje em dia, né? Tu quer que teus filhos tenham alta performance, que vençam, que sejam empreendedores. Cara, o valor é empatia. Compreende o mundo à tua volta e tu tem algo genial para trabalhar, entendeu? Nas leis do triunfo do Napoleão Hill, uma das leis é ter empatia, cara. Você tem que ser um cara assim. Cara, percebeu, isso é Sun Tzu na arte da guerra. Conhece a ti mesmo e conhece o teu inimigo. Né? Então, eu preciso entender com que o inimigo no bom sentido, né? Mas entender meus interlocutores. E aí, cara, eu consigo ter uma performance muito melhor, né, cara? Cara, trazendo para o empreendedor, assim, você acha que existe alguma maneira simples de começar a trabalhar a marca, de começar a trabalhar o brand? Tem alguma característica, tipo, putz, tem essas 3 coisas aqui que se você seguir, você tem uma base. Essas 3 coisas, sem gastar dinheiro, tá? Porque o cara que tá começando hoje, velho, uma coisa que ele não pode fazer é gastar grana para se promover, para fazer alguma coisa nesse negócio. E nesse sentido, a gente entende, né? E muitas vezes tu fala com empreendedores assim, cara, branding para mim eu preciso ganhar dinheiro, preciso pagar os boletos. Branding e eu gastar com branding. Eu entendo agora. isso, tá? Muito isso. Eu entendo isso. A realidade do cara que tá ali, cara, atrás do boleto. Eu próprio tive muita... Claro que todos nós passamos por isso. Né? Muita resistência para trabalhar a questão do brand, trabalhar a questão de marca pessoal, enfim. Até de comprar roupa, cara. De investir de alguma maneira. Porque, putz, não é o que me traz dinheiro. Mesmo naquele momento não dá nem bobagem pensar nisso, né? Tu tem que pagar as contas do fim do mês, Exato. Né? Então, acho que respeitando isso, Thiago, né? Que obviamente eu trabalho desde os 12 anos, tá? E eu tenho 62, tá? Então, eu já passei por muitos negócios e tal, compreendo essas dificuldades todas. Assim você se deixa velho. Mas experiência. É experiência. Mas já passei por muitas coisas e entendo isso, tá? Só que hoje, cara, já foi muito difícil fazer branding há muitos anos atrás, onde tu dependia da mídia, né? Da tu grande tinha que comprar a mídia, né? Uhum. Era difícil fazer isso. E para o empreendedor, então, era uma coisa impossível. Fazia pequenas coisas, fazia volante, folder, panfleto, cartão, coisinhas assim. Carro de som. Carro de som, moto de som, que ainda existe até hoje no Brasil, né, em muitos lugares. Mas hoje, cara, a gente com as redes sociais, cara, tu tem muitas possibilidades. Então eu acho que, no mínimo, pensar... eu vejo muitos empreendedores, cara, que deram sucesso, tá? O cara criou uma marca sem pensar muito, um nome horroroso, desgraçado, e o cara conseguiu fazer sucesso com um nome desgraçado, cara, tá? 5 anos depois, o cara tá com um negócio que já fatura, e aí ele se dá conta que a marca é uma merda. E aí, cara, como é que tu faz para desfazer isso? Às vezes tá preso no nome de um único produto. Verdade. Tá? E aí o rei do não sei o que, tá? Aí depois o não sei o que virou várias outras coisas de sucesso, mas tu ficou preso naquele nome. Não vou citar nomes aqui, porque o rei do tem um monte por aí, tá? Né? De qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, cara, tu fez um nome ruim, tu não trabalhou o significado disso, né? E depois tu fazer, depois que o troço tá funcionando, tu derrubar, trocar de nome e voltar. Então eu sempre digo, cara, dá para pensar do início, né? Um nome que tenha significado, que tenha a ver com uma entrega maior que o produto em si. Tu lembra que uns anos atrás, tu tinha uma imobiliária, o logo tinha que ter uma casinha. Lembra disso aí, de anos atrás? Um telhadinho e uma chaminé. Então o cara pegava qualquer nome e botava um telhadinho e uma chaminé, né? Então, era meio que uma marca comum. Que era datada, né? De uma certa época, dos anos 70, 80, 90 lá e tal. Hoje, cara, tu consegue dar significado a nome sem significado, desde que tu construa isso no branding, cara, que é muito interessante. Cara, na literatura eu te diria vários nomes que a gente pensa que tem um significado. Rolex. Rolex, sabe o que significa? Não. Absolutamente porque nada. Só vem nada, não sei. relógio na minha cabeça. Sim, hoje a gente assim, Rolex é um símbolo de prestígio, né, no mundo, tá? O que significa? Mas isso foi construído. Rolex é uma combinação de letras
que não tem, foi inventada. É uma palavra. É uma palavra que tivesse sonoridade mundial, né, que pudesse ser pronunciada em várias línguas. Não tem. Häagen-Dazs, o sorvete. Sei. Conhece o significado? O que te parece? Um Häagen-Dazs que tem um A com um apóstrofe em cima, né? Que a gente pensa, puta, esse é um negócio europeu, né? Não, mas você tá falando aí do Rolex. Häagen-Dazs é um nome inventado que não significa absolutamente nada para parecer dinamarquês. Tu acredita? Ele é de Nova York, cara, do estado de Nova York, tá? E a cidade de Nova York foi fundado para ter uma cara Häagen-Dazs. Não parece um negócio bom pra caralho? Tu lembra de vacas na Dinamarca? E foi dada essa cara. Então não é uma mentira. O cara nunca disse nós somos dinamarqueses, mas criou essa aura, né? Então a gente tem várias marcas, cara, que foram com nomes inventados, né? E que ganharam um significado. Ganharam pela construção do branding. Né, que foi bem feito. Então é possível, desde que isso seja bem planejado, entende? Mas geralmente, Arthur... BTG, tu sabe, desculpa, estou te brincando, BTG é Back to the Game. Back to the Game. Tu entende que só tem um significado para o fundador, que na época, pô, tô de volta ao jogo e tal, mas vai... Cara, tu tem várias marcas, né? BlackBerry, que foi um celular fantástico, foi uma invenção de Black... com berry, né? É só uma combinação de duas palavras, cara, que é sonoro. Blackberry, né? Virou um símbolo, né, da época. Apple. A Apple é maçã, né, cara? Aí tu fica pensando, aí a criação do mito, as histórias que contam da Apple, que o Steve Jobs pediu pra agência, a agência apresentava nomes, não dava. Aí ele tava comendo uma maçã, mas estava em cima da janela. História contada para dar um mito, aí ele olha assim, porra, vai ser maçã. Tu entende? Mas as pessoas associam com outras coisas também. Zara, posso contar mais um da Zara? O significado de Zara hoje, a gente sabe que é fast fashion, que é a maior empresa de moda do mundo, né? Mas tu sabe o nome, a origem do nome? Grandes. A origem do nome é muito engraçada, cara. O dono da Zara na Espanha adorava um filme dos anos 50, chamado Zorba, o Grego. É um filme antigo, a garotada põe no Google Zorba, o Grego. Era um filme de um bilionário grego, na época, e que era chamado Zorba. Tá? O nome do filme é esse. E o cara ia falar Zorba. Então, a primeira loja da Zara em Madrid, ele mandou fazer letras caixas, sabe, para a fachada da loja, e mandou aplicar lá e tal. E aí ele descobriu que tinha uma lancheria perto, um restaurante vagabundo, também chamado Zorba. Ele ficou muito puto, foi lá no dono do restaurante e disse assim, cara, só, eu tô botando uma loja de moda, Zorba, não vai dar, tu não pode, o cara só, vai te fuder, eu tô com esse nome aqui, te vira e vai. E ele ficou, vai dar briga, ele foi lá e suprimiu mas ele não queria, mão de vaca, não queria perder o dinheiro do nome. A gente, não vou botar Zorba, o que dá para aproveitar das letras? Virou Zara. Então tu entende, o branding é capaz de construir um negócio que não significa nada numa coisa com alto significado, entende? A gente passaria horas aqui falando de várias marcas. A IKEA no mundo também, né, que inspirou Tok Stock no Brasil, também foi um nome inventado. Tem vários nomes inventados que têm histórias muito legais. Vamos pegar aqui a Stellantis. Tem uma multinacional que eu gosto muito, que eu adorava, a Stellantis, que eu adoro o nome dela. Eu não podia colocar Stellantis. E eu tenho um amigo que tem uma financeira, cara, que chama Finanto. E eu sempre achei elegante Finanto. Tem um certo... Não tem um certo, tipo... É fino. É mais fino do que pega o empréstimo aqui. Sim, claro. Não é mais legal. E aí um dia eu lá em BH vi Stellantis. Falei, porra, de nome bonito, cara. Onde é que eles arrumou esse negócio? Porque... traz estrelas. E a gente trabalha com RH. Claro, cara. Então, as estrelas do time, das empresas, tem muita coisa a ver. Eu falei, putz, tal. Emendei Stellantis com Finanto. Aí deu Stellanto. Ficou legal. Ficou bonito, Thiago, ficou elegante. Aqui tu tá trocando um ponto, cara, pra quem tá nos escutando. Cara, essas histórias são que conectam a gente. Né? Tu entende? Porque saber dessa história
dá uma certa humanidade, dá uma coisa bacana, Tem dá uma alguma? simbologia. Tem histórias muito Tem legais. alguma cara. assim que você fez, você trabalhou, que foi assim, que te marcou? Tu diz de nomes ou diz de empresas? do brand Várias mesmo empresas, em cara. si. A Wine.com foi uma, cara, que é uma das marcas que eu mais me orgulho, cara, que a gente fez desde o início o branding e que a gente Cara, eu vou pegou te falar. coisas da empresa. Como tu abriu aqui falando de formiga pro mundo, né? Aham. E eu brincava muito com eles lá, que eles diziam assim, cara, de Vitória para o mundo. E eu ficava olhando para aqueles caras e pensava assim, cara, esses caras estão aqui numa ilha, né? Uma ilha desse tamanhinho. Né? Os é caras que não vai tem nem sair? time de futebol em Vitória, né, cara? E os caras querem ganhar o mundo. Cara, os caras são uma empresa de 1 bilhão e 600 milhões, cara. Que antes de você contar esse caso, deixa eu... Há uns anos atrás a gente assinava o Wine. E... Putz, lá em casa virou uma adega gigantesca. Sim, até hoje vai recebendo. Só que aí você começa a conectar. Você não quer deixar de assinar, sabe? Então, eu não sei tem uma aonde... história por trás. Tinha revista, então, né, cara? Vinha revista. As pessoas se achavam na revista. De onde veio aquele vinho. As pessoas colecionavam, cara. Isso. Então, antes de você... Na hora que você tocou nesse assunto da Wine, eu queria contextualizar com isso. Por quê? Eu não sei se você trabalhou nessa parte deles lá, mas eu achei muito bacana. Porque não era só um vinho que chegava na sua casa. Chegava história, ele te ensinava, ele tem uma coisa muito legal que eu acho, que é tipo, cara, vinho vai com qualquer coisa, não precisa harmonizar. Porque a história do vinho, tipo, com isso aqui ele fica tal gosto, com isso aqui, não sei o que. Cara, bebe vinho a hora que você quiser, bebe vinho, não sei o quê. O nascimento da Wine foi em cima da ideia, cara, de democratizar o vinho. Democratizar o vinho. Cara, é uma empresa muito legal, porque o planejamento inicial que a gente fez lá foi assim, cara, vamos democratizar o vinho, tá? Então, isso é o balizador de posicionamento para eles, tá? Então, assim, vamos tirar a frescura do vinho, tá? Vamos tirar a frescura cara, as pessoas achavam, nessa época a gente olhava, isso foi 2013, tá? A empresa já faturava 60 milhões ali, mas foi o primeiro grande planejamento de marca. Para tomar vinho tem que ler um livro. Tem que ir num vinhedo. Eu tenho que ler vários livros para entender terroir. Cara, tira essa frescura. Cara, toma no que tu quiser, cara. Toma no copo que tu quiser, toma a uva que tu quiser. Não precisa entender de uva, precisa gostar disso. Então, a gente fez um movimento com isso e depois eles compraram um clube de cervejas. E eu planejei o movimento ao contrário. Porque aqui a gente tinha que democratizar, tirando os rituais. E na cerveja a gente queria criar rituais. Entendi. A lógica era, deixa de tomar 6 latão de Skol, cara, que tu vai ficar gordo, pesado. Cara, toma uma cerveja boa. Tu entende? Entendi. Então, um movimento, isso é o branding, cara, tá? Um movimento aqui para democratizar e esse aqui para ritualizar. Então, cara, tinham coisas que veio do Rogério Salume, que é o fundador, e do Anselmo, cara. Por exemplo, ele é baiano, o Rogério Salume, mora no Espírito Santo, mas é baiano. E o pessoal pegava o pé dele lá no carnaval, porque tinha muita zoação na empresa e tal. Ele disse, cara, eu vou vir de baiana no carnaval. O cara se vestiu de baiana, e tem as fotos dele lá. Cara, tu imagina um cara careca, tá? Forte, atleta, vestido de baiana. Cara, vestido uma semana de baiana, de batom, cara, de turbante, de roupa de baiana de escola de samba. E aí, cara, tu vê, são coisas da cultura da empresa que vai pegando a coisa legal. E aí tinha um diretor que era de tecnologia, que era japonês. O cara foi de geisha, cara. Cara, 1 hora no salão de beleza de manhã para fazer uma geisha, tá? Rosto branco, pintado, boca vermelha, aquela coisa toda. O cara ia de geisha, cara. Então, tu imagina o recado que tu dá para a empresa. Se o meu presidente é maluco se visse de baiana, né, cara? O outro diretor vem de quê? Pô, os caras tinham, cara, uma energia boa ali, uma coisa maluca, vamos ganhar o mundo. E aí eu via coisas malucas, cara, dos caras assim, ó, executivo às 3 da manhã. Às vezes eu passava o dia com eles lá, e a gente ia jantar 3 da manhã, num boteco, e a gente não tava falando de governo, não tava falando de bobagem, a gente tava falando da empresa, cara. Cara, quebrando o pau às 3 da manhã,
Cara, não eram donos, executivos. O cara assim, cara, não concordo contigo. Cara, e pensava assim, cara, às 3 da manhã esses caras estão discutindo a empresa. Os caras amavam a empresa. E porque eles tinham essa pegada, cara, nós vamos construir uma empresa maluca do mundo. A Oro Wine tinha 45 minutos lá, sabia? E foi uma criação nossa que a gente se apropriou dessa cultura. Porque lá tinha um estresse, tá? O estresse era, cara, muita ansiedade em vender e entregar. Então o cara chegava e te pedia assim, Thiago, preciso disso aqui para daqui a 1 hora, tá? Aí daqui a 40 minutos o cara estava enchendo o saco. E aí, Thiago, tá pronto? O cara disse, pô, mas tu me deu 1 hora, cara, só faz 45 minutos. E aí a gente transformou isso num valor da empresa que é, a Oro Wine não tem 60 minutos, tem 45. Então, cara, tu entende? Pegando coisas ruins e transformando em coisas boas, cara. Dando significado, cara. E, cara, os wineanos tinham uma cultura, cara, coisas malucas. Por exemplo, cortar a gravata de quem vai visitar de gravata. Isso era um fato maluco, cara, que é... Esse cara é uma mania seguinte, na empresa todo mundo de camiseta. Vitória só faz 25 graus, todo mundo de camiseta de bermuda. Pô, eu fazia apresentação de planejamento, os caras deitados nos puff, né, cara? Tu entende fazer planejamento, tá todo mundo deitado, cara. Eu olhava assim, cara, vocês estão... Pô, isso é um desrespeito, porra. Os caras assim, tá, vai falando aí, Benda, deitadão num puff com o celular na mão, né? Só não podia estar bebendo vinho, né? Não, e podia, né? Porque os Wine Hunters, cara, tu olhava a sala assim, os caras precisam provar vinho, né, cara? Tá. Então, 9 da manhã, tu olhava pra uma mesa cheia de vinho, os caras estavam trabalhando, estavam degustando. Mas o maluco era que quem ia de gravata lá, eles pediam licença para cortar com a tesoura e tinha uma parede inteira de gravatas cortadas com a tesoura, né? E aí veio um cara de um banco suíço, um diretor de um banco suíço, fazer uma reunião. E, pô, suíço, né, cara? Dress code do cara, pô, elegantérrimo e tal, e tal. Os caras assim, a gente pode fazer a reunião contigo, mas antes a gente vai ter que cortar a tua gravata. O cara, imagina para um suíço entender, sabe? Já olha pro Brasil de um jeito louco, né, cara? Cara, o cara ficou extremamente constrangido e disse, cara, eu não posso. E aí, então, nós não vamos fazer a reunião contigo. Pô, tu veio da Suíça para fazer a reunião, não vai fazer a reunião? Não, mas não posso, cara. O cara pediu licença, telefonou pro banco na Suíça, pedindo permissão. Olha só. Porque ele explicou a situação. Olha, se eu não fizer isso... Não tenho, né? Eu vou ter que atender os caras sem gravata e tal, cara. E, cara, isso vira folclore. Que legal. Porque eu conto essa história, o pessoal contava a história. Então, criou uma alma, cara, imbatível. E é isso que depois a Península, como investidor, que hoje é o controlador, comprou. Cultura, cara. A cultura apaixonada por resultados, mas não no jeito burocrático matador, entendeu? Mas de um jeito que tinha uma alma muito especial. As pessoas vibravam com isso, amavam, entendeu? Tem muita coisa pra gente falar. E aí, falar, obviamente, uma empresa inteligente, com estratégias inteligentes, com uma logística fantástica e tal, cara, que é... Então, eu planejei 2013, 14, 15, 16, 17, esses anos todos, até uns 700 milhões. Mas hoje é uma empresa de 1 bilhão que vale 1 bilhão e 600 milhões. Então, porra, é um player... Cara, é o maior clube de vinhos do mundo. Se tu fizer o número, é algo absurdo que é de vitória para o mundo. De vitória. Cara, os caras chegaram lá. Mais ou menos, cara, são 360 mil associados. Em média, 4 garrafas, faz essa conta. 1 milhão e 200 mil garrafas mês. É uma coisa meio... Então, o maior clube de vinhos do mundo, um dos maiores, o segundo maior e-commerce do mundo de vinhos, né, cara? Então, então isso é cultura, isso para mim é branding, entende? Você falou uma coisa aí muito, muito importante, muito legal, que é dar o significado. Dar o significado certo. Só que mais do que dar o significado, Arthur, é comunicar esse significado. E mais do que comunicar esse significado, é contar a história desse significado. As histórias, a gente se apaixona pelas histórias, cara. E às vezes é uma historinha muda... Posso contar uma historinha rápida? Eu falei demais. Não, é porque nós estamos falando... Aí, tá, mas estourou o tempo. Mas a ideia é a gente pegar nessa questão da história. Porque saber contar a história é muito importante. Tu pode alterar coisas dependendo do jeito. A história não precisa ser mentirosa. Não. A história precisa ter significado, entendeu? Mas às vezes você erra numa vírgula da história e ela toma um rumo completamente diferente do que você queria, cara. Sabe o que eu descobri esses dias? Dependendo de onde coloca a vírgula. Exato. Sabe o que eu descobri esses dias? Uma vírgula muda tudo. Não é? Que Maria Madalena, pela Bíblia, ela nunca foi prostituta. Um papa, em 590 depois de Cristo, misturou as bolas lá,
E deu a entender que ela era. E aí criou-se, todo mundo no planeta Terra acha que Maria Madalena era prostituta. Só que não, Jesus expulsou os demônios dela lá, que eram doenças, essas coisas, tudo era considerado demônio. E tanto é que na Bíblia fala que ela era uma mulher de posses, ela colocou dinheiro para Jesus fazer os ministérios dele lá, enfim. Eu não sou um cara muito religioso, sim, mas alguma coisa eu já ouvi. Então, contar essa história da sua verdade, ela é muito séria, cara. O ser humano se conecta com histórias, cara. Desde os tempos primitivos, desde cara. Os tempos primitivos. Eu acho na volta da fogueira, na volta do fogo, os mais velhos contando histórias, cara, a linguagem oral foi criando cultura. A gente vive isso ainda, cara. Então, e como que você conecta essas três coisas? Significado, tem outra coisa que eu notei aqui, o valor percebido com a história. Tá vendo? É um tripé. Um tripé, cara. É um tripé que de repente do jeito que tu contar, tentando juntar esses tripés, pensa conhece as malas Rimowa? Sim. Que eu dei meu irmão. Ó, só cara rico tem essas malas. Ele não deixa. Ele não usa para não gastar a mala. E não deixa despachar também, não. Só vai... Olha que louca. Conhece a história da Rimowa? Não. O absurdo, tá? Tem a mala original, que é de alumínio, tá? Porque hoje tem de fibra, de outras coisas, tá? Mas a mala original, que é icônica, é de alumínio, tá? Ela nasceu de uma empresa que incendiou, tá? E trabalhava com madeira, e que ficou sem material, e que começou, a única coisa que tinha sobrado era algumas coisas de alumínio. A história é legal, antiga, tá? Mas não é essa história que é conectada. Começou a fazer malas, e aquelas ripas que ela tem diferente, né? São muito bonitas. Mas é uma mala que hoje custa R$16 mil de alumínio, tá? E que amassa na primeira viagem, e que pesa 8 quilos. Então só um cara insano compra uma mala que custa, defeito, pesa 8 quilos, custa 16 pau, quando tu compra qualquer outra mala por R$500. Né? Boa, que dá usa, põe roupa dentro, tem rodinha e tal, tá. Que amassa, mas você não liga. Aí é o seguinte, mas como é? Eu tenho uma lâmina que eu mostro a mala novinha e a mala toda amassada. Aí tu fica pensando, cara, só um cara insano faz isso. Aí quando tu escuta a história, tu muda tudo. Porque a lógica que a Rimowa defende é, quanto mais amassada uma mala, mais tu viajou. Então, o significado é, cada viagem contém uma história. Entende isso? Aí eu conto para vocês, eu viajo muito de avião, cara, 148 viagens do ano passado. Aí tava olhando no check-in, um cara de Rimowa. A mala virada num trapo velho, né, cara? Toda amassada, eu olhei pro Rimowa, tinha uns adesivos até. Cara, parecia uma mala de um bagaceiro, né, cara? Cuida só. Todas as pessoas olhavam no check-in o cara assim, com uma cara assim, coitado desse desgraçado, cara. O cara não tem dinheiro para comprar uma mala. Ele, peito estufado, ao lado da mala, tu via que a roupa do cara, que era um cara com grana. Todo orgulhoso da Rimowa, né, cara? Então é o seguinte, todo mundo olhava e tinha uma percepção diferente. Agora, para ele, tinha um significado muito especial. E para todas as outras, aí vem o senso de comunidade. Só entende a mala amassada quem tem Rimowa. Tu entende? Só. Foda-se, os outros vão achar que eu tô com a mala velha. Quem precisa saber da minha comunidade sabe que eu sou um cara que viajo bastante. Tu entende? A história muda tudo? Aí o valor vem. Aí vai em valor, cara. Aí tu entende, porra, a mala amassa porque tu viaja, cara. Se tu viaja, tu tem a cabeça aberta pro mundo. Olha que legal. Né? Tu é um cara que talvez tenha poder de viajar, mas talvez seja um cara viajante por curiosidade de aprender no mundo. Olha só, eu não conhecia a história. A história é linda. Maravilhosa. Justifica os 16 mil? Dá outra mala de presente pra ele agora, cara. Não, agora eu vou dar uma pra mim. Eu vou dar uma pra mim, porque olha só, cara, olha que legal. Olha que acabou de mudar, que virou a chave na minha cabeça, porque eu também, a gente viaja muito, a minha esposa ama viajar. E o que é a nossa máxima? Compra mala barata. Por quê? Porque amassa. Estraga a rodinha, que é o contrário. O louco da Rimowa é que ela tem uma garantia eterna, sabe? Né? Ah, é? Eterna.
Então, assim, óbvio que o amassado faz parte dela, tá? Mas se quebrar o fecho, quebrar a fechadura, quebrar tá, tu pode levar em qualquer lugar do mundo que os caras vão lá trocar de graça para ti, tá? E vão consertar, e é a garantia pro mundo inteiro. Então, tu entende que eu compenso uma coisa, mas eu te dou um significado, cara. Posso contar uma história rápida? Terminou o tempo? Terminou, né? Não, pode ficar tranquilo. A Mercedes G63, tu conhece? Sim. É a quadradona aquela. Pra te ver como uma história muda tudo, né? Eu olhava para esse carro, sou especialista em branding, né, cara? Olhava para um G63 na rua, cara, que em São Paulo tem muito, mas é raro tu encontrar em outros lugares, tá? Então, assim, cara, que carro horroroso, cara. Eu pensava. Também nunca gostei, cara. Cara, assim, um troço quadrado. E na minha cabeça eu ficava pensando, tentando justificar, né? Cara, Mercedes tem design fluido, né? Fluido. Né? Todos os carros esportivos, dos mais caros, dos mais baratos, todos fluidos. Eu digo, cara, esse carro aí quem desenhou foi o estagiário. Eu pensava, né? Isso aqui disseram pro cara assim, tá, faz um negócio aí e botaram o produto estagiário no quadradão horrível, parece um tanque, né? Aí eu sempre tive isso. E comentei isso com várias pessoas que também acharam. Um dia eu fui atrás da história da G63. Cara, sabe quando muda a chave, muda a tua chave? O que aconteceu com a Renault aqui comigo? Olha a história do G63. Um sheik árabe, no final dos anos 60, encomendou um projeto especial para a Mercedes. Um sheik bilionário, né? Seguinte, eu quero que... Geralmente são, né? Pobrezinho bilionário. Né? Assim, eu quero um carro que seja, olha o pedido, o briefing foi esse para a Mercedes, que seja indestrutível, que seja um tanque de guerra, porque sabe o que o Sheik queria? Para as Forças Armadas, para a segurança do país. Então ele queria assim, cara, tem que ser um tanque de guerra, imbatível, tipo, expressão, um tanque de guerra, ao mesmo tempo. Né? Um país árabe, um luxo, quero assim, motor feito à mão AMG, quero banco de couro costurado, quero que dentro seja o mais luxuoso possível. Por fora seja um tanque de guerra. Aí a Mercedes estava uns 2, 3 anos desenvolvendo esse projeto, um carro não é uma coisa, fez para isso, e por isso que ele tem aquela cara. E aí, sabe o que acontece? O Sheik morre, cara, antes de terminar o projeto. E a família disse para a Mercedes assim, cara, esquece esse troço, não queria mais pagar o que tinha que pagar lá e tal. E a Mercedes micou com o projeto. E resolveu lançar assim mesmo, dessa forma, com essa história. É um tanque de guerra luxuoso, cara. Olha como muda a cabeça. Eu olho um G63 e penso assim, quem... cara, aquela família ali é rica, que tem uns de 2 milhões, né? Mas em média 1,5 milhão, 1,8 milhão. Mas os customizados é 2 milhões e pouco, né? Pensa assim, aquele cara é muito rico e aquele cara preza segurança. O cara tá num tanque de guerra com todo feito à mão, motor montado à mão, que é AMG. Aí virou a chave. Eu passei a achar bonito o negócio, cara. Tu entende? Porque me deu um significado. Era um carro feio. Hoje eu digo assim, cara, é o carro mais seguro que tem na linha da Mercedes, com todo o luxo de um Mercedes. É impressionante. Então, né, eu acho que aqui pro nosso empreendedor, para quem está nos ouvindo, cara, é aí que a gente tem condições de contar a história. Eu uso uma expressão que a concorrência pode roubar tudo da solução da Stellantis. O jeito de fazer, o jeito de... copiar preço, copiar marca, copiar um monte de coisa. O que ela não copia é a história. O que ninguém te rouba, Thiago, é a tua história, cara. Os teus perrengues, os teus dramas, o teu jeito de aprender, o jeito que tu construiu, o jeito que tu leva a vida, o jeito que tu pensa a pessoa. Isso é teu e esse é o componente da marca que ninguém nunca vai te roubar. Então aqui as pessoas não se conectam com produtos, cara, concorda? Mas a gente se conecta com histórias. Pensa na história da Renault, né? O que dá para fazer de comunidade aqui, de trocar ideia, de viajantes do mundo inteiro, e cada viagem conta uma história. Cara, é interminável o que tem que fazer do branding, né? Então muitas vezes a gente está fixado no produto, né, cara? O pessoal do marketing, do branding, né? Muitas vezes, cara, como é que eu vou vender esse produto? É frio, é tecnológico. Tem que vender história por trás, cara. Tem que construir uma história, tem que dar alma nisso, com a cara do dono, com a história do dono. Aí a gente tem uma conversa. Aí tem uma conexão. E aí a gente tem uma comunidade, cara. E aí a gente tem força de marca.
Sensacional. Desculpa que eu falei demais. Uma salva de palmas pra Arthur Valeu. Bender. Obrigado por estar aqui com vocês, cara. Foi excelente o papo, cara. Brigadão. Eu queria ter mais tempo, mas infelizmente... Falava horas aí, a cara. gente... Tem um monte de Foi um perguntas aqui que eu grande deixei prazer, de fazer, porque a conversa foi caminhando para um lugar legal. Eu deixo fluir, Espero que o eu pessoal não goste, troco né? isso, não. Espero que vocês gostem também, galera. Eu faço com prazer, eu faço Isso é muito legal. para adquirir conhecimento. Outra coisa que fala naquele livro lá que eu te falei é calado até um tolo passa por sábio, então melhor ficar calado e ouvir. Isso aí. E muito obrigado, cara. Mais Eu uma te vez. agradeço o Muito carinho aí, obrigado. cara, de vocês. É muito especial aí, cara. Valeu demais. Acontecendo comigo aí. Falou? Valeu. Até a próxima, Valeu. pessoal. Falou. Valeu.